Gênesis, capítulo 41, verso 17. Quem achou, diga amém. Gostaria que você conhecesse um pouco mais da história de José. Então disse Faraó a José: eis que em meu sonho estava eu em pé na praia do rio. Eis que subiam do rio 7 vacas gordas de carne e formosas à vista e pastavam no pasto. Eis que outras 7 vacas subiam após estas, muito feias à vista, magras de carne. Não tenho visto outras tais quanto a feidade, e toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas, e entravam em suas entranhas, mas não se conhecia que houvesse entrado em suas entranhas, porque o seu aspecto era feio como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho, e eis que de um mesmo pé subiam 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. As 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. E eu disse aos magos, mas ninguém houve que me interpretasse. Então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer, notificou a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos, e as 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias, vistas que subiam depois delas, são 7 anos, como as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. E eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles, levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será conhecida abundância na terra por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó, é porque esta coisa é determinada de Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Portanto, Faraó se proveja agora de um varão entendido e sábio, que ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ajunte toda a comida destes bons anos, que vem amontoe trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades, e aguarde. Assim será mantimento para provimento na terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. E disse Faraó aos seus servos: acharemos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém é tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês aqui que te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José. E o fez vestir vestes de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. E fez subir no Egito 2º carro,
que tinha e clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. E chamou Faraó o nome de José Zafinate Paneia, e deu-lhe por mulher Azante, filha de Potifera, sacerdote de On, e saiu José por toda a terra do Egito. Diga comigo: e saiu José, por toda a terra do Egito. Tome seu lugar, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. O nome é feio mesmo. O nome é estranho, né? Imagina se a sua avó, seu pai coloca esse nome em você, né? Os nomes que biblicamente são estranhos a nós, mas não ao povo, né? Não ao povo. Amados irmãos, estamos diante de um texto que nós, na última ministração, nós estávamos falando de José. Estávamos argumentando sobre o que José representa e representava diante dos seus irmãos, do seu pai, da sua mãe. Estamos diante de um tema, ou de um raciocínio, de um pensamento, e vamos retomar ele e tentar encontrar algo ainda melhor e maior, ou, quem sabe, algo que venha responder às suas perguntas desses dias que se passaram, e Deus ainda tem uma resposta para você. Então diga comigo mais uma vez: o não, eu já tenho. Então, eu vou correr atrás do sim. Estamos debaixo apenas dessa linha de raciocínio. Quero louvar a Deus pela vida dos visitantes, e é evidente que eu vou, com muito carinho e educação, recapitular a história deste menino chamado José, porque esses visitantes merecem. Eu posso ouvir amém? Amém. Porque eles não podem ficar perdidos de forma alguma. Aliás, eles encontraram o lugar certo. Amém? Deus abençoe vocês. Estamos falando de um jovem chamado José. Esse menino, ele tinha na faixa dos seus 17 anos, quando Deus havia dado a ele lá atrás, no capítulo 47 desse mesmo texto, o início da história desse menino que um dia se tornaria este homem que você está lendo comigo aqui nessa história. Mas antes dele se tornar um homem honrado, ele precisou entender que o não que estava na sua vida, logo que ele se descobre como filho, como menino, não poderia vencer a expectativa do sim que Deus já havia dado a ele. Então fica aqui, principalmente aos meus amigos visitantes, essa pergunta e essa reflexão. O não, eu e você já temos. Então o que Deus quer que nós venhamos acreditar e ter na nossa vida é que o sim é possível, mas o sim sempre será possível quando Deus estiver gerando em nós, estiver na nossa frente, e nós acreditando que Deus ainda tem um sim para cada um de nós. Quantos creem nisso? Eu digo amém. Amém. Só que esse sim, muitas vezes, e por que não dizer quase todas elas, são os sims mais difíceis que nós temos para receber ao longo da vida. Esse menino que nós estamos falando aqui, que já estamos praticamente quase no final da história desse menino chamado José, mas lá atrás, ele senta perto da sua família, num dia comum como na sua casa, e revela aos seus pais um sonho que Deus havia dado a ele. E o sonho que Deus havia dado a esse menino José era que os pais e os irmãos iriam se curvar diante dele. Resumindo, iriam em algum momento da vida deles se curvar, ou seja, reverenciar aquele menino.
Mas precisamos entender que a história, principalmente do judeu, e até hoje não é diferente. Se na sua casa você honra o seu pai e a sua mãe, é evidente que um filho, ele não é maior do que o seu pai e sua mãe, nunca. Ele sempre será menor. Ele sempre precisará honrar os seus pais. Sei que nos dias de hoje, a cada dia parece mais difícil, porque é filho batendo na cara de pai, né? É filho batendo em mãe, e tantas outras aberrações dentro de famílias. Mas, quando nós estamos falando desse texto e deste menino, e principalmente da história de Israel, que era o povo que estamos aqui nos referindo, estamos falando de um povo que honrava fielmente aos seus pais. E de forma nenhuma, um pai se curvaria ao seu filho, porque esta não era uma característica comum ou natural do povo. Os filhos sempre honravam os seus pais. Mas Deus dá um sonho a José, dizendo a este menino, tem então 17 anos aproximadamente, que os seus pais e os seus irmãos se curvariam diante dele. Só que, diante daquela revelação, tanto irmãos quanto os pais se espantam, e naquele momento há aquela famosa DR familiar, né? Aquele momento difícil, onde os irmãos invejam a José, e os seus pais também não entendem muito, e fica a história dita pelo não dito, e cria-se um desconforto naquela casa e naquela família, aumentando então a raiva dos irmãos, né, que os irmãos tinham de José. Isso já era antes de José revelar o sonho. Os irmãos já não gostavam de José, porque o seu pai amava José, porque era o filho da sua velhice. Era aquele menino que nasce por último. Geralmente é assim, né? Você tem um monte de filho, mas o último é sempre mais dengado, né? Geralmente é aquele que você, de alguma forma, passa a mão na cabeça, porque você já bateu nos outros, você já corrigiu errado os outros, você tenta consertar no mais novo e geralmente você acaba fazendo errado, né? Porque a criação do último tinha que ser igual aos dos primeiros, porque quando isso não ocorre, fatalmente os seus filhos maiores ou mais velhos vão ficar com raiva do pequeno. Então de vez em quando você vai ver que tem umas brigas meio esquisitas dentro de casa, né? Parece que você só ama fulano, só ama cicrano. E nós, na nossa época, você fazia a gente pagar um castigo muito feio, né? Você batia em nós, mas ele não. Você chama a atenção dele, no máximo tira a TV com meia hora, basta ele chorar e você já está tirando ele do castigo, né? Quantos filhos já não sofreram esse tipo de atitude dos pais, porque olha e sabe que alguns castigos foram exagerados, e aí tenta consertar no filho. Quando não conserta no filho, estraga no neto. É outra coisa também, pior ainda, né? Geralmente a avó estraga o neto, exatamente que ela tenta consertar aquilo que ela não fez, ou ele não fez com os filhos, ele tenta fazer com o neto. Então todo neto gosta de ir para a casa da vovó, para a casa do vovô, que tem sempre R$2, né? Tem sempre um sorvete, tem sempre picolé. Em casa você só tem chinelada, é uma maravilha. Então vovô e vovó é uma bênção, e mamãe e papai sofrem porque vovô faz tudo errado e a mamãe que corrige. No final os pais sempre ficam pagando o pato de ruim, e vovô e vovó é muito bom, né? Assim aconteceu também na história desse menino José. Os irmãos invejaram ele, e um certo dia, como os irmãos já conhecem a história, estou apenas tentando dar aos nossos visitantes a ideia, a dimensão da história que nós estamos contando aqui. Ele recebe do pai uma ordem dizendo para ele ir alimentar os irmãos que estavam trabalhando, estavam no campo, estavam ali junto com os seus afazeres normais, já que ele era o mais novo. Então o pai designou José para que eles pudessem cuidar, né, e levar comida aos seus irmãos. Assim José fez. Só que chegando aos seus irmãos, os irmãos avistaram José de longe e tiveram uma ideia, no mínimo, horrível, né? E disseram assim: a gente está com raiva desse menino, vamos dar um jeito nele, vamos dar um sumiço nele. Mas como é que vai ser? Não sei, vamos ver. Eu sei que quando José chega, os irmãos têm uma ideia brilhante: vamos jogar ele no poço, vamos jogar ele no buraco, vamos dizer para o nosso pai que uma besta fera matou ele, e nós achamos a roupa dele, né? A roupa dele suja de sangue, e assim nós nos livramos de José
e não matamos ele, ou seja, o sangue, né, daquele menino não ficaria propriamente dito nas mãos dos seus irmãos, eles apenas sumiriam com José. E assim eles fizeram, jogam José no buraco e vende José como escravo por mercadores que passavam, e então José passa a não ter família, passa a não ter irmãos, ele passa a não ser ninguém. José agora ele vive algo que ninguém gostaria de passar. Imagine alguém vendendo você como escravo, botando você num navio e mandando você com a passagem só de ida para o Polo Norte. Eu sei que tem muitos na sua família que você até deveria ter vontade de fazer isso, mas por favor, ore ao Senhor e peça misericórdia, amém? Não faça isso, não é de Deus, amém, meu irmão? Eu sei que tem alguns que merecem, né, na nossa concepção, porque nos metem muita raiva, mas raiva não é de Deus, então vamos pedir graça ao Senhor e pedir ao Espírito Santo que alivie esta raiva do teu coração. Ireis, mas não, porque se você mandar ele com a viagem só de ida, você está pecando, amém, irmão? Maravilha. Então assim aconteceu. Então eles matam um animal, pegam a roupa, a túnica de José que o pai havia feito para ele, que era roupa especial, né? E a melhor roupa que José tinha, e o pai sabia porque foi o próprio pai que mandou fazer. Então sujam de sangue dizendo que aquele menino havia sido morto por bestas feras. E assim eles fizeram. Vendem José, e José agora vira um indigente. Ele agora não tem casa, ele não tem família, ele não tem querer, ele não tem mais vontade. Eu paro aqui e começo a narrar para você a história daqui para frente. Muitas vezes na nossa vida é exatamente assim que a gente se sente. O não às vezes chega até nós, nos fazendo sentir exatamente desse jeito, sem nada, nos fazendo sentir vendido, ou viver essa sensação, aquela sensação que tem uma multidão perto de você, mas você se sente solitário. Você sabe que as pessoas não te amam, sabe que as pessoas não te querem bem, sabe que as pessoas de alguma forma, quem sabe, só se aproveitam daquilo que você é ou do que você tem. E assim você vai se sentindo um Zé Ninguém. Você vai se sentindo alguém sem expressão nenhuma dentro de você mesmo. Assim estava José. Os irmãos então levam a notícia para o seu pai e dão uma morte prematura para José. O seu pai agora chora a morte do seu filho, e isso vão se passando os meses e vão se passando os anos. E então a família continua vivendo a sua vida, mas agora sem José, que naquele momento era alguém que havia morrido na mão de um animal. José agora é vendido e ele parte em caravana para ser vendido como escravo. E chegando na cidade onde se era vendido por escravos, um homem chamado Potifar compra este menino e leva para sua casa para servir, para ser mordomo, para ser empregado doméstico. E ali José fica. Já falamos da outra ministração que muitas vezes nós não entendemos os propósitos, e esses nãos são os propósitos de Deus muitas vezes. Nós não podemos desistir de ter o sim, porque o não José já estava recebendo. Eu acho que é um dos personagens que mais ganhou o não consecutivo até ele encontrar o sim de Deus. É um dos personagens que sofreu muito diante da palavra. Ele vira mordomo, ele está numa casa que não é dele, ele serve alguém que ele não gostaria de servir, e agora ele está num lugar onde ele não gostaria de estar. Mas ainda assim, ele é um bom mordomo, ele é um bom funcionário. O não estava na frente dele, o não estava dizendo que ele não era ninguém, que ele era um indigente, que se ele saísse daquela casa, ele seria reconhecido apenas como um fugitivo, ou apenas como um escravo, e que não tinha valor algum. Às vezes a gente se sente assim, sem valor algum. Mas mesmo nos sentindo assim, eu preciso ainda continuar acreditando que tem um sim de Deus para mim mais à frente. Eu profetizo sobre a tua vida aqui nesta noite, que diante das nossas crises, porque o que mais nós vivemos são as crises, e as crises são os nossos nãos, são as nossas dificuldades, e é isso que nos faz às vezes desistir. Não tem coisa pior quando a gente está vivendo esse não,
e a gente não consegue enxergar o sim. Porque querer o sim é uma coisa, enxergar o sim é outra totalmente diferente. Assim estava vivendo José, vendo apenas o não, e o sim estava muito longe de ser realidade. José agora ele sofre um segundo momento terrível, ou o terceiro, porque o primeiro foi a inveja, o segundo foi ele ser vendido, e o terceiro agora, ele se torna escravo, e para piorar, a mulher de Potifar deseja José. E José agora, ele está vivendo um momento muito difícil, porque ela, ao perceber que José não cairia na armadilha dela, José foge. E ela pega a roupa que José vestia, e ela fica com a roupa na mão. E quando isso ocorre, ela então lança uma notícia para o seu esposo, dizendo que José tentou contra a vida dela, tentou contra ela. Agora José não é só mais um fugitivo, um escravo. Agora ele é um bandido. Agora ele está sendo acusado e uma calúnia é lançada sobre José. Mas José continuava diante do Senhor esperando sim. Ele continuava acreditando que algo poderia mudar o quadro da vida dele. Eu digo sobre a tua vida, hoje ainda é noite, que você tem que continuar acreditando que algo pode mudar o quadro da tua vida. Aleluia. E assim a história vai acontecendo. José é preso. Agora ele vive o segundo, mais um não. O não da prisão. Ele é preso por ser alguém acusado de um crime que não cometeu. A vida vai nos apresentar isso. Falamos isso na semana que passou. Eu estou apenas recapitulando diante dos nossos irmãos. José agora vive na cadeia. Já não bastava sofrer a inveja, não bastava viver um morto de mentira, já não bastava ser vendido como escravo, não bastava viver agora ser mordomo, ser acusado de um crime que não cometeu. Agora ele é um presidiário, é não debaixo de não. Mas nós aprendemos que José nunca desistiu do sim. Ele nunca desistiu do que ele aprendeu. E a pergunta que eu faço a mim e a você: será que o que nós temos aprendido com Deus, vamos esquecer quando os não chegarem até nós? O não tenta nos fazer esquecer quem nós somos. Mas Deus está sempre nos dizendo: eu te fiz para que você tenha o meu sim. E o não significa que você não viverá o que eu tenho para você como promessa. Essa é a maior realidade que eu e você precisamos acreditar. José agora vai para a cadeia. E indo para a cadeia, ele vai ficar um período ali, vivendo um dos piores momentos. Porque quem é que gostaria de ser preso? E para piorar, José agora é preso por algo que ele não comete. Mas ainda assim, ele é o melhor naquela cadeia. A Bíblia diz que ele se torna um carcereiro de excelência. Ele está preso por algo que não cometeu, mas ele não deixa com que aquele fato destrua a sua esperança. Eu estou dizendo para você que hoje, os fatos ruins têm, infelizmente, uma grande facilidade de destruir as nossas esperanças. A única coisa que nós temos, que realmente é importante em nós, é uma coisa chamada esperança. Você vai perceber que o Salmo 40, ele diz o quê? Esperei com... O segredo da vitória, daquele que quer ver algo de Deus, é ter esperança. É viver a experiência de esperar sem acreditar que o não é a última palavra que você vai ter. Mas ainda tem um sim a caminho daqueles que acreditam e esperam no Senhor. A esperança não é a última que morre, porque Ele é, o Senhor é a nossa esperança. Porque ao terceiro dia, a morte não conseguiu vencer Jesus. E hoje nós estamos esperando, ansioso, por aquilo que Ele ainda há de fazer na nossa vida espiritual. José vive a cadeia, mas ainda tem esperança. Profetizo sobre a tua vida que a esperança nunca morra dentro do seu coração. O que é depressão?
que é opressão? É a falta de esperança dentro do ser humano. Porque quando o ser humano cai em depressão, é porque ele não tem mais esperança. Ele não acredita mais em nada, ele não acredita em mais ninguém, ele não acredita que a sua vida pode melhorar, ele não acredita que as circunstâncias podem mudar. Ter um problema é uma coisa, perder a esperança é outra. Quando se perde a esperança, você perde a válvula de escape desta dor. Toda dor que nós temos, ela passa quando acreditamos que ainda há esperança para essa dor passar. Mas quando perdemos a esperança, a dor que já dói, ela aumenta ainda mais. Porque a esperança é o remédio que Deus dá a cada um de nós, para que todos os dias nós venhamos acordar e esperar no Senhor com paciência, para Ele ouvir o nosso clamor e virar para nós e dizer: filho, não temas, porque eu estou contigo. É a esperança. Vou te dizer algo que quem sabe pode parecer estranho, mas viver as questões espirituais não é tão difícil. Falar em línguas estranhas não é tão difícil. Sentir movimentos espirituais não é tão difícil. Você ter revelações de Deus não é tão difícil. Por quê? Porque é Deus quem dá, é Deus quem faz. Então Deus pega qualquer um, eu disse qualquer um, e coloca nele esse movimento. Coloca nele, quem sabe, o arrepio espiritual de algo que está sendo dito, e diz: filho, sou eu que estou falando. Então você sente, porque é Deus que está falando, é Deus que está fazendo, é Deus que está usando alguém. O Espírito é dele, nós já aprendemos isso. Porque o Espírito que nos move, o Espírito que fala conosco, é de Deus, é dele. E se é dele, ele faz o que ele quer, do jeito que ele quer. Agora, e a esperança que nós precisamos ter? Tem que ter em quem? Tem que ser gerada em quem? E por quê? A esperança é quando eu acredito, não é quando Deus acredita, é quando eu acredito. Você está entendendo que falar em línguas é muito fácil? Sabe o que é mais difícil? É ter esperança. É acreditar que a esperança tirará o não e gerará o sim. Então, mais difícil do que viver os movimentos espirituais é continuar vivendo a esperança em Deus. Irmãos, parece que o que eu estou falando é uma coisa tão simples, não é? Mas eu tenho esperança. Será que nós temos esperança mesmo? Porque o Salmo 40, então, é um dos salmos mais difíceis de serem vividos, e é dito por você mesmo, não é por mim não. Porque quando alguém diz para você: leia o Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, e aí ele ouviu o meu clamor e se inclinou para mim. Quando você ouve esse salmo, dói. Quando você ouve alguém dizer esse salmo para você, te machuca. Agora, quando você ouve essa palavra assim: não temas, filho, porque eu estou contigo, é mais fácil. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Porque é Deus falando, é Deus agindo. Agora, quando Deus diz assim: esperei, ou esperai, se é esperai, alguém tem que fazer a ação, sim ou não? Deus não está dizendo: você me esperará. Não, Ele está dizendo: esperai. Se Ele está falando esperai, Ele está dizendo que a quem Ele direcionou a palavra, que é a você, você precisa aprender a esperar. Então quem sofre ação sou eu. Eu tenho que aprender a esperar. Porque receber de Deus a palavra, tem de bom ânimo, é Deus que está dizendo. Agora, quando ele diz assim: esforça-te, ele está falando para a pessoa, que ela tem que fazer. É ação dela e não é mais de Deus. Aí ele diz: ó, esforça-te, tem bom? Quem é que tem que se esforçar? Quem é que tem que ter bom ânimo?
Amém, irmão? Glórias a Deus. Ele não disse que ele ia dar força para você se esforçar, e nem tampouco que você teria bom ânimo. Ele disse que eu tenho, esforça-te. Ele está dizendo que a pessoa direcionada, tenho que me esforçar. E quando é que eu tenho que me esforçar? É quando eu estou sem Força. É quando eu estou com um não bem grande na minha frente. É quando eu não mais acredito. Então eu tenho que me esforçar. Eu tenho que fazer das tripas coração para acreditar que o não me abaterá. Eu tenho que me esforçar para gerar dentro de mim o que? A esperança. Ele diz isso para quem? Para Josué. Esforça-te, tem bom? Ele diz isso para Josué por causa de quê? Vou responder. Josué vai substituir quem? Moisés. Pensa a tarefa difícil que Josué arruma para a vida dele. Ele tem que substituir um líder nato que acaba de desaparecer, e agora ele tem que assumir o papel de carregar 3 milhões de murmuradores na cabeça. Tá bom para você? O que mais? 3 milhões de pessoas problemáticas que vê o mar se abrir, vê Deus alimentar, vê Deus gerar calor no frio, e vê Deus esquentar, né? Quando a coisa está fria, coloca nuvem para proteger, fogo para aquecer, maná que desce do céu, mas ainda assim o povo continua sem esperança. Porque se eles tivessem esperança, eles não diriam: você me traz para este deserto para morrermos aqui? Porque lá no Egito, aonde? Lá no Egito, nós pelo menos tínhamos um buraco para ser enterrado, uma tumba para morrer. Tem gente que está tão sem esperança que o lugar melhor que ele tem é o cemitério, é um buraco, é uma tumba. É aquele tipo de pessoa que só está esperando a morte chegar, literalmente, né? E ele diz que para passar fome aqui, eu prefiro comer alho e cebola. Ou seja, eles estavam desprezando a providência de quem os tirou do Egito. Ei, escute isso aqui. Você acredita que Deus te tirou do Egito? Glória. Eu vou perguntar de novo. Você acredita que Deus te tirou do Egito? Glória. Só que o caminho que você percorre, saindo do Egito, no deserto, Mar Vermelho, muralhas de Jericó, Josué e por aí vai, são caminhos dos nãos, são caminhos das dificuldades, são caminhos dos problemas. A pergunta é: você acredita que o não deste caminho vai se tornar o sim no final da sua trajetória? 3 milhões de judeus não acreditaram. Sabe quem acreditou? Apenas 4. Ou melhor, apenas 3. Josué, Caleb e Moisés. E a gente pode colocar até Arão no meio dessa história. Eu estou falando de milhões, e eu estou falando apenas de 3 ou 4 pessoas. Você está entendendo como é difícil viver a esperança? Porque eles viveram ou não viveram milagres? Amém. Então quem disse para você que milagre levanta a tua esperança? Quem disse para você? Por isso que você vive na corda bamba. Porque milagre, ele ajuda a você acreditar, mas não é tudo. Porque muita gente vive o milagre, toma posse do milagre, mas continua sem esperança. Porque a esperança, ela não é gerada no milagre. A esperança é gerada na minha fé. Na fé que eu tenho em quem? No milagre? Em Deus. Em quem? Em Deus. Então este é o grande problema da igreja da atualidade. A minha esperança é gerada porque eu vivi um milagre. E aí, quando deixo ou o milagre acaba, eu não tenho mais esperança. Quem está entendendo o que Deus está falando? Glórias.
Por que José não precisou de milagre entre ser invejado, ser vendido, viver escravidão, ser acusado de um crime que não cometeu, entrar na prisão? Teve algum milagre para José aí? Não. Ele sofreu algum milagre? Não. Mas ele perdeu a esperança? Não. Sabe por quê? Porque o paizinho dele ensinou o que era fé de verdade. Ele teve escola dentro de casa. Então deixa eu lhe dizer uma coisa, papai e mamãe, e eu estou falando e me arrepiando agora, e te dizer o seguinte: não ensine os seus filhos a viverem milagres, ensine os seus filhos a viver a esperança em Deus. Fazer com que eles acreditem que não importa o tempo ruim que a sua família esteja vivendo, Deus vai tirar a crise e transformar Cristo em você. Nós vivemos o não porque nós não conseguimos acreditar na esperança. Porque a gente vai aumentar a esperança quando vive o milagre. Só que, por favor, pense comigo, o milagre, para existir de verdade, eu preciso continuar tendo esperança. Por quê? Geralmente os milagres são resultado de quem tem esperança. Mas quando o milagre acaba, ou você precisa de um outro milagre, gente, o que você mais precisa, o que mais os visitantes precisam aqui é milagre. Com certeza, se eu perguntar para eles, vocês têm alguma coisa que vocês gostariam que Deus fizesse hoje na vida deles? Eles levantariam as duas mãos, o pé, a unha e tudo, ficaria até de pé, porque todo mundo precisa de um milagre. Agora, milagre é um negócio engraçado. Pensa, é um negócio interessante. Você tem hoje e amanhã pode não ter. E a esperança? Você pode ter hoje e amanhã não ter? O que você acha? Vou perguntar. Perguntinha difícil, né? Difícil, mas é facinho. Sabe por que você teve dificuldade de responder? Exatamente pelo objetivo da mensagem desta noite. É porque nós não aprendemos nos altares a alimentar a nossa esperança todos os dias. Sabe o que nós aprendemos? É alimentar as bênçãos todos os dias. Querer as bênçãos todos os dias. Viver as bênçãos todos os dias. Só que a bênção, ela depende principalmente da esperança que eu tenha em Deus todos os dias. Bênção pode acontecer agora, mas pode levar anos. Lembra que eu disse para você que esse menino, ele recebe este sonho quando ele tinha 17 anos? Amém. Lembra ou não lembra? Amém. Você sabe quando que ele vai sentar no trono? Com quantos anos ele tinha? 30 anos. Passou um tempinho, passou ou não passou? 13 anos. Passou ou não passou? Sim. 13 anos ganhando não na cara. 13 anos se lascando. 13 anos só tomando porta fechada. Bum. E é porta fechada complicada. É porta fechada chamada buraco. É porta fechada chamado escravo. É porta fechada chamado ser mordomo dos outros. Quando ele tinha toda uma casa, uma família. Ele entrava, saía, comia, bebia, fazia, e ele era bem tratado. Agora, ele não tinha direito de mais nada a não ser de servir a Potifar e a mulher dele. E olhe lá, porta na cara. Não! Aqui você não tem direito a nada, a não ser de me servir. E depois, porta na cara. Ganha acusação de um crime que não cometeu. Porta na cara. Não. Depois, ele vai viver a cadeia. Literalmente, as portas da cadeia se fecham na cara dele. A pergunta é, ele ainda tinha esperança? Então eu pergunto para você, dá para viver sem as bênçãos todos os dias? Sim. Sim ou não? Sim. Vai estar com dúvida, irmão?
Vou perguntar de novo. Dá para viver sem as bênçãos todos os dias? Sim. Agora a pergunta que não quer calar. Dá para viver sem esperança todo dia? Não. Porque quem vive sem esperança não vive, vegeta. Quem vive sem esperança não vive. E você sabe que é verdade, porque tem aquele dia que tu acorda sem esperança nenhuma. Pergunta se aquele dia seu está sendo bom. A primeira coisa de meu dia está péssimo, está horrível, não presta, não vale nada. Estou com vontade de sumir, de desaparecer. E não é por falta de bênção, é por falta de esperança. Porque também tem aquele dia que você está com uma prova que faz gosto, tendo conta para pagar, cheio de situação difícil, mas você tem uma coisa diferente. Você acorda, olha para cima e diz: bom dia, Espírito Santo. Meu Jesus lindo, dobra seu joelho e ora: Senhor, o negócio hoje está difícil, mas eu estou alegre com o Senhor Jesus. Glória. Aí eu te faço a pergunta: você tinha bênção naquele dia? Mas o que fez você ficar alegre? Foi a bênção ou a esperança? Foi a bênção ou a esperança? Então nessa noite eu profetizo sobre a tua vida que melhor do que a bênção é viver a esperança naquele que fará. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Ele é fiel para terminar a boa obra. Glória. Aleluia. Ele é fiel para terminar a boa obra. Esperança. E quero te dizer o seguinte e te revelar o que você já conhece o seu pastor. O que eu ia pregar, não preguei nada ainda. Mas o que Deus queria falar, Ele está falando tudo. Glória. Aleluia. Porque eu acho que hoje Deus está querendo falar para algumas pessoas. Pegue o não e transforme ele em esperança. Pegue a sua decepção e transforme ele em esperança. Pegue a tua crise emocional e transforme ela em esperança. Eu acho que todos os dias, eu acho, porque a Bíblia não diz, mas a atitude, melhor do que eu falar, é agir como. Porque José mostrou para mim que o texto não diz que José demonstrava, mas a atitude dele demonstrava todos os dias que ele não perdeu a esperança. Tanto que Deus ainda se revelava a ele até dentro da cadeia. A esperança. O texto que eu ia ler, eu vou ler só semana que vem, porque não vai dar ainda. E por uma jesuicidência, ele vai se encaixar perfeitamente dentro dessa questão que nós estamos falando. Mas semana que vem, se for o caso, nós falaremos. Mas eu quero fechar aqui por causa da hora e dizer o seguinte para você: o ser humano, não é o crente não, hein? Ei, não é o crente, é o ser humano que não tem esperança. Ele jamais vai conseguir entender quem é Deus na vida dele. Oh, glórias! Não adianta ele viver milagre, não adianta ele ter algumas atitudes espirituais, não adianta ele vivenciar milagres, porque mais do que o povo de Israel vivenciou milagre, mas continuava murmurando. Gente, é muito simples entender. Quem vive a genuína esperança em Deus não murmura na crise, glorifica. Quem entende que Deus é Deus de esperança não desanima na crise, ao contrário, sofre, chora e padece, parece que vai morrer, mas dentro dele tem a pontinha da esperança. Oh, glórias! E a esperança está todos os dias alimentando a chama que arde continuamente no altar. Glória! Agora escuta o que eu vou te falar. Sabe o que alimenta a tua fé? É a esperança. A tua fé não é alimentada pelas vitórias, ela é alimentada pelas esperanças. Por que Deus manda o seu único filho para morrer por mim e por você? Ele estava dando à humanidade uma oportunidade de esperança. Salvação
é a maior esperança que o ser humano pode viver. Viver a esperança é trabalhar todas as áreas da tua vida. Acreditar que Deus fará é alimentar a fé quando o diabo diz que tudo vai dar errado. E olha, escute o que eu vou te dizer agora. Não fica triste comigo não. O que eu vou te falar agora é uma coisa um pouquinho delicada para quem ainda tem um pouquinho de dificuldade de entender a essência do Evangelho. Porque Evangelho não é transformar ninguém em super-herói, em super-mulher maravilha, em super-homem. O Evangelho não transforma o ser humano em um ser humano imbatível, que não sofre nada, que não passa por nada. Não, não, não. O Evangelho, ele foi escrito apenas com um intuito: do ser humano alimentar a esperança. E para que se alimenta no ser humano a esperança? É simples, é para ele continuar vivo. Você sem esperança, você não vive. É a esperança que dá a você o tom de tudo que você precisa. Se você entrou sem esperança, sem acreditar, comece a ter esperança que o acreditar virá logo após. Comece a entender que a esperança gerada no teu coração vai vir pela palavra. Vai vir pela palavra. A palavra é o maior gerador de esperança. Aleluia, Jesus. Você quer a receita para ter esperança todos os dias? Abra a Bíblia. Leia a palavra de esperança. Pegue versículos que alimentem a sua alma. Eu te garanto que você será levantado por Deus. Amém. Que você será resgatado por Deus. Eu disse para você que eu ia falar algo que você não ia gostar muito. Mas nessa vida eu espero viver muitas vitórias. Quantos esperam viver muitas vitórias? Glória. Aleluia. Agora a palavra que vai te desanimar ou entristecer se você não conhecer a essência da palavra é a seguinte: quem disse para você que tudo o que você quer, você vai ter? Quem disse que tudo que você deseja, você vai ter? Quem disse que todos os seus sonhos vão ser concluídos? Todos. É ruim ouvir isso, né? Mas é Bíblia. Vai para Hebreus 11 e leia. E Hebreus 11 vai falar dos heróis da fé. Aleluia. E os heróis da fé, porque não dá tempo de abrir mais. Domingo que vem, quem sabe eu abro e vou fazer questão de ler para você. Mas leia em casa então essa palavra, faça esse exercício, como o Osmar gosta de falar. Faça esse exercício. E você vai ver que o versículo diz o seguinte: e estes morreram sem ver as promessas. Sabe de que eu estou falando? Eu estou falando de José. Ué, mas José não sentou no trono? Estou falando de Abraão. Estou falando de Moisés. Estou falando de Ana. Estou falando de um monte de heróis, galeria dos heróis da fé. Mas a própria diz que estes morreram sem viver as promessas. Ué, mas eles receberam um monte. Exatamente isso. Você também vai viver um monte de coisa boa, mas vai ter coisas que vão ser promessas que você tem dentro de você, mas que não é para você receber, é para você se alimentar dela e continuar vivo. Glória! Meu Deus! Irmão, tem promessa na tua vida, eu só não posso dizer qual. Ah, meu pai, cala minha boca. Fala, Deus, fala, Deus. Fala, né? É, tem gente que tá ligada. Por incrível que pareça. Fala, Deus. Vou te dizer que deu show em mais de um aí. Mas escute, isso é para você ver. Eu só quero que ele tenha esperança para sair da onde está, para Deus colocar ele no melhor lugar. Porque é isso que
Deus quer fazer, amém? Amém. Aleluia. Glória. Ei, meu irmão, a esperança daquilo que você acredita, às vezes Deus faz igualzinho quando você fazia com seu filho. Vê se eu estou falando bobagem. Agora eu quero saber se você era um pai ruim ou uma mãe ruim. Escuta essa, hein? Segura agora, porque essa vai doer. Lembra quando seu filho pediu um monte de coisa e você não podia comprar, ou não podia dar, ou não era para dar, ou porque ele não tinha maturidade para receber? Lembra? Sabe o que você dizia para ele? Calma, meu filho, um dia papai vai comprar, mamãe vai te dar. O choro parava na hora. Vai, olha, eu vou na rua, depois eu trago bala. Acabou o choro. Você lembra que um dia você fez isso? Agora eu te pergunto, você fez isso porque era ruim? Você fez isso porque era mal? Você deu no coração dele o que? Esperança. Ele morreu por falta daquela bala? Ele morreu por falta daquele sapato? Ele morreu por falta daquela roupa? Ele continua vivo, sim ou não? Quem sabe você foi essa criança que ouviu do seu pai dizer: minha filha, pode achar que depois eu compro, depois eu dou. Mas o coração do pai dizia: ele não pode ter agora. No caso nosso, o pai às vezes diz porque não pode comprar, porque não tem dinheiro. Deus pode fazer tudo, mas tem coisas que Deus está te dando esperança. Acredita, meu filho. Coloca a tua fé, meu filho. Você quer? Coloca a tua esperança nisso. Vai que você me convence. Porque o pai não dá tudo que o filho quer. O pai dá tudo que o filho merece. Tudo que o filho necessita. Aí sim. Só que como na vida você é muito cheio de vontade, Deus deixa você gerar esperanças. Mas te garanto uma coisa, que a maior esperança, esta Ele vai cumprir na tua vida. Porque Ele envia o seu único filho para que você tivesse esperança de que seria salvo, lavado e remido no sangue de Jesus. Aleluia. Tem coisa que você não vai ter. Gostaria muito de dormir hoje e acordar diferente amanhã. Mas sabe, eu tenho esperança que Deus vai mudar muita coisa em mim. Eu sei que Deus pode fazer. Você também não tem esperança de mudar muita coisa na tua vida? Então continue acreditando, porque você pode amanhecer diferente do jeito que você dormiu. Mas isso só vai acontecer se eu continuar acreditando na esperança. Porque a esperança vai gerar outras coisas. Semana que vem, quem sabe, a gente fala sobre isso. Que nessa noite eu vou ter que falar um negócio que eu falei da outra vez. E veio como... Sabe quando veio um negócio assim, tipo um tapão assim no peito? E tipo, fala. Eu falei, de novo. De novo. Lembra que da última vez que eu estive ministrando, eu falei com a Gabriela? Quem lembra aqui? Amém. Deus está mandando usar o exemplo dela para cada um de vocês. Ela perdeu uma linda menina, sim ou não? Não, né? Ela ganhou o não da maternidade. A pergunta é, Gabriela, ainda tem esperança? Para vir outras e outras e outras e outras? Então quem disse que uma perda pode matar a tua esperança? Se uma perda matar a tua esperança, você nunca foi merecedor de bênção nenhuma de Deus. Se uma crise matar a tua esperança, Deus não tem um porquê desejar fazer o que você quer. Eu deixo essa palavra para você. Ouça esse exemplo.
A Manu está no céu. Pensa numa pessoa feliz. É essa criança. Linda. Posso imaginar ela correndo para lá e para cá. Quem está tendo que se lascar aqui somos nós. Agora a verdade é que a esperança de vir um outro filho ainda existe no coração desse casal. Se eles perdessem a esperança, sabe o que ia acontecer? O que ia acontecer? Desespero. E sabe o que o desespero faz? Destrói casamentos. Sabe o que o desespero faz? Destrói a única coisa que você tem de verdade, que é a certeza de que seu Deus pode pegar o não e transformar em sim. Fique com esta palavra. Deus te abençoe.